Oi, pessoal. Então, uma gravação aqui bem rápida, só para reforçar algumas ideias sobre análise dos gráficos. Era para eu trazer esse software na aula, mas deu um probleminha com o computador, então eu não consegui, mas então eu vou gravar. Porque através dessa ideia de gráfico, ele é dinâmico, então a gente consegue observar mais o comportamento dos coeficientes. Então, atenção aqui. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar é da função afim. O que a gente observa numa função afim? O gráfico é uma reta. Então, se vocês olharem aqui a lei de formação da função, ela tem o 0x², então quer dizer que é uma função afim, não tem o a. Então, só tem o b e o c. Aí, lembrando da sala de aula, então esse aqui vai ser o a e esse aqui vai ser o b, lá da função afim. E para analisar a função afim, a gente tem que observar algumas coisas. Por exemplo, se eu mudar esse número aqui, que a gente chama de A, ele que vai definir se a minha função afim ela é crescente ou decrescente. Pode ver, ó, estou aumentando o valor do x, ela está crescendo. Se esse valor diminuir até o ponto de pegar um número negativo, a minha função tornou-se decrescente. Então, esse número que acompanha o x, que no caso é o a da função afim, ele define se a minha função é crescente ou decrescente. Já se nós olharmos para o b, o último número, o termo independente, ele que vai definir a altura. Podem ver que a minha parábola está indo para cima e indo para baixo. Na verdade, esse número sozinho, 4.3, 3 botar 3.0 aqui, é o número aonde a minha função, a minha reta, corta o eixo y. Quando esse número, termo independente, é 3, no meu gráfico, a minha parábola está cortando no ponto 3. Ó, 1, 2, 3. Se eu botar o c igual a menos 2, vamos ver se vai, menos 2. Nós olhamos para o gráfico, ele está cortando o eixo y, que é o eixo em pé, na posição menos 2. Se esse número for zero, se o número for zero, a minha parábola corta o eixo y no zero. Se for menos 6, ele vai cortar o eixo y no menos 6. E para definir aonde que corta no eixo x, aí tem que fazer a conta. Então, como que faz essa conta? É só igualar a zero. Então, ficaria, por exemplo, 2x mais 3 igual a zero. É só igualar a zero, a gente define o ponto. Então, tem que fazer a conta para definir o zero da função. Essa é na função afim, ela é mais simples. Quando nós olhamos uma função quadrática, ela é uma parábola. Então, ela vai ter o a, o b e o c. O que a gente precisa olhar na parábola? Lembrando, o coeficiente a, o número que acompanha o x ao quadrado, ele define se a minha concavidade é para cima ou concavidade para baixo. Neste caso, o a está valendo 1. Olha o 1 ali. Como a concavidade é maior do que zero, como o a é maior do que zero, a minha concavidade é para cima. Se eu colocar um número negativo, vamos botar menos 1, a minha concavidade foi para baixo. Se for colocado a igual a 6, concavidade para cima. A igual a menos 6, concavidade para baixo. Então, A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. Esse é o valor do A. O B, ele não tem uma posição específica. Ele é bem variável. Então, o B a gente não analisa, mas o C nós analisamos do mesmo jeito que a gente analisou a função afim. A posição C, esse número sozinho, do mesmo jeito na função afim, é aonde a minha parábola corta o eixo y. Então, como o número sozinho é menos 6, ela está cortando o eixo y na posição menos 6. Se esse número for 6, ele corta o eixo y na posição 6 e assim por diante. Então, o C é o local onde a minha parábola corta o eixo y. Então, é praticamente a altura. Algumas análises aqui também da parábola, nós temos que lembrar que temos o delta. O delta é importante porque ele define quantos valores vai ser cortado no eixo x. Se o delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c for positivo, a minha parábola vai ter dois valores cortando o eixo x. Se a minha parábola, se o meu delta
der um número igual a zero, delta igual a zero, vai acontecer isso que está acontecendo com o nosso gráfico. Ela vai ter apenas um ponto no eixo x. E pode acontecer também de o delta dar um número negativo. Quando o delta dá um número negativo, a minha parábola não corta o eixo x. Então ela não vai ter um correspondente no eixo x. E para determinar quais são esses valores no eixo x, nós temos que olhar a fórmula de Bhaskara. Oposto de B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o A. Quando nós resolvemos a fórmula de Bhaskara na função quadrática, ela vai dizer o x1 é esse ponto, x2 é este ponto, e assim por diante. Resolvendo Bhaskara nessa fórmula, x1 é esse ponto, x2 é esse outro ponto aqui. Então, x1 é um ponto, x2 é outro ponto no eixo x. Se der delta negativo, lembrando, a gente não vai ter nenhum valor no x. Última análise da parábola é o vértice. O vértice é esse ponto aqui, que a gente chama, neste caso, de ponto mínimo, o ponto mais baixo da minha parábola. Para localizar ele, fica fácil quando ela está em cima do eixo y, mas em alguns momentos ela não vai estar em cima do eixo y, como agora o exemplo. O vértice está nessa posição, e para eu identificar essa posição, achar esse ponto aqui, pessoal, não é tão simples assim visualmente. Então a gente precisa olhar o quê? Nós precisamos olhar a fórmula do vértice. Qual que é a fórmula do vértice? Para o valor correspondente x, que é o primeiro valor do par ordenado, a gente faz o oposto de b dividido por 2 vezes o a. Para achar o valor de y na segunda coordenada, nós fazemos qual fórmula? O valor do vértice em y é o oposto do delta dividido por 4 vezes o A. Então, essas análises que vai ser cobrado na nossa atividade avaliativa. Olhar o A, olhar o C, olhar o delta, olhar os locais no X usando a fórmula de Bhaskara e também o vértice. Espero que tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar para o professor em sala ou deixar aqui nos comentários. Obrigado pela atenção e bons estudos.